Se a gente compararmos doenças como diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol, as doenças que mais aparecem na TV, a esclerose múltipla, a doença de Bloom, são doenças pouco conhecidas na mídia, né? Tem a recente descoberta da modelo, a Carol Ribeiro, que ela descobriu que tinha esclerose múltipla, né? Na matéria ela diz que confundiu a esclerose com outros sintomas. Ela confundiu com a menopausa, com a síndrome de Bloom. Tem a síndrome de burnout, né? Que realmente afeta a vida corrida que a gente tem. Queria perguntar, a mídia, ela ajuda no processo de conscientização do diagnóstico precoce? Sim, quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, mais a gente consegue conscientizar as pessoas. Entendi. Tá? A esclerose múltipla, ela realmente é uma doença assim, muito difícil de ser detectada, mas hoje, atualmente, a gente pode dizer que ela está sendo mais promulgada. Tá? Então, por isso, quando a pessoa chega com um sintoma, os médicos já começam a investigar um pouquinho mais sobre o assunto. Entendi. O mapeamento ele é um pouco melhor hoje com a informação, com a velocidade da internet, é uma coisa mais... Sim, ela mais é veloz, uma né? doença rara, tá? Esclerose múltipla é uma doença rara. Nós temos em torno de 40 mil brasileiros com essa doença, mas ela ainda precisa ser muito conscientizada, porque assim, ela está aparecendo cada vez mais e cada vez mais cedo. O diagnóstico hoje, antes levava-se 8, 10, 12 anos para se descobrir a esclerose. Hoje, se o profissional estiver bem capacitado, em 30 dias ele já diagnostica, já fecha o diagnóstico. Entendi. Entendeu? Então, quanto mais falarmos, melhor. Entendi. Na chamada, ela diz uma coisa muito importante, né? Para a gente acabar conhecendo um pouco o nosso corpo, para a gente entender os sinais que o corpo passa. É muito louco esse negócio, porque quando eu era criança, tipo, eu sempre comia errado. Comia muita besteira, muito doce. E eu sempre vivia com a mucosa do nariz inflamada. Uma parte de sair casquinha mesmo. E eu não sabia por que era. E daí hoje eu tenho uma dieta um pouquinho melhor, como um pouquinho menos de açúcar, com os alimentos um pouco com um índice de glicêmico um pouco menor, que acaba me ajudando. Mas mesmo assim, mesmo mantendo o açúcar baixo no corpo, toda vez que eu erro um pouquinho, acaba dando um sinalzinho no corpo de que o açúcar está alto. Sim. Ó, independente da pessoa ter uma doença ou não, conhecer o seu corpo e saber o que está acontecendo é primordial. Tá? Então, eu digo assim, comi alguma coisa, não caiu bem, eu tenho que investigar o que está acontecendo. Será que aquele alimento foi bem preparado? Será que não? Será que se eu comer outras vezes eu vou ter essa reação ou não? Se a gente parar para pensar que a gente não consegue ficar sem se alimentar, como a gente estava até conversando antes mesmo de iniciar a gravação, tem 3 coisas que podem matar o ser humano. É a privação da alimentação, privação de oxigênio e falta de sono. Então, se a pessoa não conseguir ter equilíbrio nesses 3, ela fatalmente vai ter problemas. Tá? Então, assim, se conhecer, independente de qualquer diagnóstico, estilo de vida, é muito importante. É complicado. A doutora trouxe a gente pode mostrar um adipômetro? Trouxe. Deixa eu pegar ali. Só um minutinho. Que é ao vivo. É quase ao vivo, pessoal. É quase ao vivo. Aqui, meu adipômetro. Eu uso este. Tem vários modelos de adipômetro, mas eu utilizo esse. Para que ele serve? Ele serve para mensurar as pregas cutâneas do paciente, para saber quanto de gordura esse paciente tem no corpo. Entendi. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com pregas cutâneas e circunferência, até mais do que uma bioimpedância, porque bioimpedância necessita de uma preparação. Tá? Não sou contra, eu fiz uma vez. Fiz só uma vez. Eu tinha que fazer outras vezes também, mas eu fiz uma vez. Então, mas eu prefiro trabalhar com adipômetro, com estadiômetro, fita métrica, tudo para poder ter as medidas mais acuradas ali, mais certinhas. Entendi. Além das medidas, tem a bioimpedância, né? Além a fita métrica, o adipômetro, quais os exames de sangue básico complementar que a doutora indica para um plano alimentar legal?
Olha, eu sempre peço algumas vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, peço o hemograma completo, perfil lipídico, que é para saber a parte de colesterol, glicídico, para saber a parte de glicemia, os tiroidianos, para a gente ver como que está a função da tireoide, do fígado. Então, assim, são vários exames básicos para a gente poder entender como que está esse paciente. Né? Porque quando ele chega, ele precisa entender como eu vou ajudar essa pessoa. Porque Entendi. eu entrego para a pessoa aquilo que ela quer, mas eu entrego aquilo que ela nem sabia que queria. Entendi. Você faz um raio-x da pessoa com todas as métricas bonitinhas dos exames e acaba mostrando. Sim. De repente a pessoa ela tem a intolerância à lactose, de repente ela tem uma pessoa celíaca, intolerante a glúten, e não sabe, né? Não sabe. A gente precisa pesquisar primeiro antes de excluir qualquer alimento. Então, assim, é muito importante trabalhar o paciente como um todo. Eu digo no meu consultório que eu trabalho a mente e o corpo do paciente. Uhum. Eu preciso saber se ele está bem emocionalmente, se ele não está bem. Porque quando está triste, tem pessoas que se acabam na comida. É complicado. Tem pessoas que deixam de comer diante da tristeza. Então, eu preciso entender aquele paciente como um todo para poder atender as necessidades dele. Muitas vezes ele chega para mim e fala, eu quero emagrecer. Só que o problema dele não está no peso. Tá o problema está no psicológico. O problema dele está na forma do ambiente que ele trabalha. Entendeu? Então, entender como que está sendo essa pressão no dia a dia é importante para se conduzir uma alimentação adequada. Querendo ou não, até o que eu faço, mais ou menos. A rotina da alimentação é uma coisa muito importante. Que nem, eu não consigo comer rápido. Eu sento na frente da TV, do celular e fico comendo. E que aí, no caso, eu até não consigo por causa do refluxo. Começa a atacar um pouquinho. E, querendo ou não, toda essa parte de alimentação dá uma ajuda para a pessoa mesmo. Sim. Você precisa comer com atenção. A gente fala isso, até é muito aplicado na prática Mindfulness, no qual a gente tem que trabalhar com atenção. A alimentação é atenção. Tá? Então, eu digo que a alimentação ela deveria ser considerada o nosso remédio diário. A gente tem que ter hora para comer, a gente tem que ter hora para fazer as nossas necessidades, a gente tem que ter hora para viver. E é uma coisa complicada, porque a gente fala assim, a gente tem que ter a hora, mas tem dias que a gente acaba comendo em pé, acaba comendo rapidinho, acaba olhando no celular a tarefa que tem que fazer e acaba comendo mais rápido do que deveria ou comendo menos para conseguir suprir isso. Né? Eu digo, Everton, que isso é muito de criação de hábitos. Tá. Então, você criar o hábito, se você criar o hábito de uma forma, um reloginho, fazer isso funcionar como um reloginho, você consegue encaixar o seu dia dentro daquela rotina. Entendeu? Entender práticas. Eu trabalho num lugar que eu não tenho condições de preparar um lanche natural. Tá, mas o que eu posso levar para ser prático naquele momento? Então, se você se planeja, se você se prepara antes, você consegue aí ter uma semana bem adequada. Tá? Então, primeiro a gente tem que mudar essa mentalidade de tipo, meu dia é corrido, eu não tenho tempo. Não, meu dia é corrido, como que ele funciona? Paro no domingo, vou estruturar minha semana para poder fazer ele funcionar a meu favor. Porque quem faz o dia sou eu. Quem faz a hora sou eu. Verdade. Entendeu? Então, se eu não consigo encaixar uma vida saudável dentro do meu dia, eu estou vivendo errado. Verdade. É que no meu caso é mais pela parte financeira mesmo. Tem um bebezinho em casa, um freezer, que é meu filho. Eu gasto o salário nele. Que aí eu faço lá toda a batata doce da semana, o frango. E aí eu tento... Que assim, o pessoal que faz... os bodybuilders, né? O pessoal fala assim, se você não tiver o alimento para a próxima refeição, já está meio errado. Sim. Porque eu peguei esse hábito mais ou menos, eu como, mas eu já estou pensando na próxima refeição já. Uma simples tapioquinha com queijo é bem fácil, bem fácil. Eu peso ela bonitinho na balança, porque ela é pesada, a parte glicêmica dela, ela é calórica, né? Não dá para perceber muito, mas ela é um pouco calórica. E é isso, tipo, eu como mais ou menos a refeição e já tento preparar a próxima. E já preparo a próxima, preparo as duas e vou sempre pensando. Porque aí se eu deixo para fazer a comida quando eu já tô com fome, aí é ruim. Eu digo para você que
Muito mais que calorias, é percepção. Tá? Então, assim, no consultório, lógico, eu faço os cálculos de todos os planos alimentares dos meus pacientes, só que eles não têm que se preocupar com isso. Quem se preocupa com a caloria do plano alimentar sou eu. Porque esse negócio da conta não funciona muito certinho. Ele não tem que... o meu paciente, ele não tem que ficar... que eu tenho que comer 2.000 calorias. Quantas calorias tem isso aqui? Quantas calorias... Não. Se você pegar um prato de arroz com batata doce, frango bonitinho e 3, 4 pedaços de pizza na balança calórica e deixar da mesma forma, não satisfaz da mesma maneira, então, mais ou menos. O paciente, ele precisa ter a liberdade para comer. Ele precisa saber que ele pode comer o tempo todo, desde que ele saiba o que ele está comendo. Entendeu? Então, assim, mais do que viver numa situação de regras, eu tenho que fazer assim, é você entender que eu preciso comer porque eu sou feito de nutrientes, o meu corpo todo é feito de nutrientes, então o que eu vou colocar para dentro vai ser para melhorar. Então, eu só vou colocar coisa boa para dentro. Eu digo que a gente não cuida daquilo que a gente não ama. Verdade. Então, se a gente está trabalhando uma alimentação, está trabalhando uma atividade física, a gente precisa realmente fazer da forma adequada. E se privar de alguns alimentos, isso faz com que a gente possa até gerar uma compulsão depois. Verdade. Então, prestar atenção em como eu estou me alimentando. Eu tenho pacientes que perdem 5 quilos em 30 dias e tenho pacientes que perdem 60 gramas, 600 gramas. Verdade. Tá na disposição e na forma com que essa pessoa está se planejando. Tá? Nenhum corpo é igual ao outro. Verdade. Ninguém vai funcionar igual. O que serviu para um não vai servir para o outro e isso é geneticamente comprovado. Verdade. Você vai fazer um plano lá, vou fazer uma conta de 2.000 calorias, vou aplicar para outros pacientes. Não vai ter a mesma finalidade. Não vai. Cada organismo é cada pessoa é diferente, né? Sim. Tem uma rotina diferente, tem toda uma parte diferente. Eu posso pegar gêmeos, por exemplo, idênticos, e colocar eles, um para morar no sítio e o outro para morar no centro da cidade. Eles vão se comportar de forma completamente diferente. Um provavelmente pode engordar mais que o outro, um pode ter queda de cabelo, o outro não. Entendeu? O corpo vai se comportar de forma diferente porque o ambiente ao qual a pessoa está inserida, ela é completamente diferente. Entendi. A forma com qual a pessoa absorve esse ambiente também é diferente. Eu posso ter 2 pessoas similares trabalhando no mesmo ambiente, uma é mais estressada e a outra é mais tranquila, mas o ambiente é o mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi.